Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13. Do verso 1 a seguir. Diz assim, Lucas 13, verso 1. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Respondeu-lhes Jesus: pensai vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E passou a narrar certa parábola, dizendo: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, e não o achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta-a, para que ocupa ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe coloque esterco. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Amém. Amém. Eu estava orando ao Senhor agora há pouco, e eu dizia para Ele assim, na minha oração, falava: Senhor, a terra tem bilhões de quilômetros, tem 5 continentes, inúmeros países, nem sei, não tem nem uma cifra de milhares ou milhões de municípios, eu não sei. Eu sei que existem inúmeros, incontáveis lugares, mas em todo o planeta Terra, se tem um lugar que eu tenho a plena convicção e certeza de que o Senhor quer que eu esteja nessa noite, é aqui. Nesse lugar. Você já parou para pensar nisso? Eu podia estar em tantos lugares hoje, mas é aqui. A convicção de que eu tenho, de que Deus quer que hoje eu esteja, é aqui. O que é verdade a mim, também é verdade a você. Você poderia estar em tantos lugares agora, mas você está aqui. Porque há um propósito de Deus para você estar aqui nessa noite. Há um propósito. Lucas 13, de uma forma expositiva, nos conta a história de alguns dias que as coisas estavam meias tumultuadas em Israel, nas regiões onde Jesus estava, propriamente dito. Existem semanas que acontecem muitas tragédias. Existem semanas que acontecem acidentes, e acontece um acidente gravíssimo na segunda, que todos nós ficamos assustados, e de repente na quinta, sexta-feira, uma tragédia se abate e mata mais pessoas. Nós já vivemos situações assim, ok? Você se lembra disso? Já aconteceu inúmeras vezes isso. E Lucas 13 está falando justamente disso. Porque Pilatos havia matado alguns galileus. Galileus estes estavam oferecendo sacrifício a Deus. O texto não é muito claro. O texto não trata com muita clareza. Mas o que nós entendemos e aprendemos do texto é que homens foram mortos,
oferecendo sacrifício. Também foram eles sacrificados. Não sabemos como, se foi a espada, se alguém os feriu a espada, não sei como foi. Mas esses homens morreram e aquilo foi o que ocupou as manchetes. Conjecturando eu e ilustrando. As manchetes dos jornais daqueles dias. E o povo estava assustado, apavorado com a atitude de Pilatos, e havia entre o povo um certo medo, e as pessoas comentavam umas com as outras: olha, você ficou sabendo o que aconteceu, olha, que coisa. Quando o assunto já não era um assunto tão bom de se tratar, próximo ao tanque de Siloé, uma torre cai. E cai sobre 18 pessoas. E mata 18 pessoas. É como quando a gente, um ano não vai bem, a gente fica falando assim: nossa, estou torcendo para o ano acabar. Era como se eles estivessem falando para Jesus: estou torcendo para a semana terminar, porque é tanta coisa ruim acontecendo. Só que essa colocação de Pilatos, também com a da torre de Siloé, havia um questionamento. E o questionamento era: que pecado estes cometeram para isso ocorrer com eles? Para que isso pudesse estar acontecendo ou ter acontecido com eles. O que eles fizeram? O que eles fizeram para isso acontecer? Revela-nos. Jesus diz: não é questão que eles fizeram. Eles não são piores do que vocês. Se vocês não se arrependerem, igualmente a eles, vocês também perecerão. E o interessante é que, após Jesus narrar os acontecidos daquela semana, Jesus entra direto num assunto, como que numa continuação dos episódios. Jesus estava falando: olha, aconteceu com os que foram mortos por Pilatos, aconteceram com os que foram mortos pela torre que caiu sobre eles. Se vocês não se arrependerem, igualmente vocês também perecerão. E aí Jesus diz assim: deixa eu contar uma história para vocês. Um certo homem, ele plantou uma figueira. E essa figueira, ela não produzia frutos. E o homem vinha até a figueira e observava a figueira, e ela não tinha frutos. Aí ele disse: vamos cortar a figueira, porque essa figueira não produz nada. Ela precisa ser cortada, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Mas alguém chega para ele e diz: olha, vamos dar uma chance para essa figueira? Não vamos fazer dessa forma, não. Não, mas tem 3 anos que eu venho procurar e não acho fruto. Então, aquele homem disse: não, vamos fazer uma coisa. Deixa mais este ano, mais um ano. Deixa essa figueira 1 ano, eu vou cavar em redor, eu vou colocar esterco, e aí se ela der fruto, bem, se não der, então corta. A parábola da figueira está extremamente ligada à torre que caiu, e está extremamente ligada aos homens que foram mortos por Pilatos. Não é um episódio, outro episódio. Não são episódios separados, não. Um é a continuação do outro. Então nós vemos o quê? Nós vemos que no primeiro momento há tragédias, há mortes. No segundo momento há uma história na qual Jesus tenta puxar para dentro da história os episódios, os acontecidos, dizendo: uma figueira não conseguia produzir fruto, alguém queria cortá-la, e alguém se colocou entre a figueira e aquele que queria cortá-la, e intercedeu por ela.
A parábola da figueira infrutífera é a parábola da intercessão. Quando se fala de intercessão, de oração, nós focamos em cima de tanta coisa: casamento, finanças, saúde, paz, sucesso, estudo, família. Mas sem dúvida, o motivo mais forte pelo qual Jesus coloca aqui é intercessão pela vida das pessoas. Se colocar na brecha pela vida das pessoas. Jesus está dizendo aqui no versículo 8 que havia um intercessor, alguém que se colocou e disse assim: olha, essa figueira, vamos dar mais um tempo para ela, não vamos cortá-la agora, não vamos eliminá-la agora. Alguém intercedeu por aquela figueira. E é justamente nesse ponto que Jesus está nos ensinando que quando a gente se coloca em oração por alguém, isso faz toda a diferença. Quando você pega o episódio dos homens que foram mortos por Pilatos, da torre que caiu sobre os 18 homens que ali estavam próximos a ela, e depois Jesus coloca de uma forma clara a parábola da figueira, é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, esses homens morreram misturados com seu próprio sangue por Pilatos, e esses outros homens, a torre caiu sobre eles e os matou, porque faltou um intercessor. Você está entendendo? Quando você junta a parábola da figueira com os fatos de tragédias acontecendo, é como se Jesus estivesse falando assim: olha, o que aconteceu para a figueira, faltou para estes aí. Quem viaja muito, vê muita coisa pelas rodovias. Vê muitas coisas. E eu às vezes vejo. E em alguns casos, uma pergunta vem a mim: será que havia um intercessor? Será que havia alguém que orasse por aquela pessoa? Jesus está dizendo nessa passagem que a razão principal por essas pessoas terem morrido prematuramente não era porque eles eram mais pecadores, não. Mas sim porque não tinha alguém intercedendo diante de Deus por eles. Quando alguém escapa tantas vezes da morte, você pode ter certeza, há sempre alguém de joelhos no chão, pedindo para que aquela árvore não seja cortada. Por isso é extremamente importante você orar pelas pessoas, você se colocar na brecha pelas pessoas. No final do ano, eu acordei desesperado. Desesperado. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia pegar no sono. E uma sensação ruim estava dentro de mim. Sabe, eu fiquei em oração, eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava. E quando foi de manhã, eu estava debaixo assim de uma sensação que eu estava vivendo algo que me abafasse. Eu estava sendo abafado. Um abafamento. Não sei se você já sentiu essa sensação de que está tudo ruim, dentro de casa está ruim, lá fora está ruim. E eu entrei em oração, em desespero, em oração. E aí minha esposa passou, eu perguntei a ela, falei: olha, cadê os meninos? Um está viajando, o outro não. Liga para eles agora. Liga para eles, porque eu estou sentindo um espírito de morte. Liga para eles. E aí eu entrei para o quarto em oração, em oração, em oração, em oração. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí minha esposa disse: não, está tudo bem, graças a Deus. Eu falei: mas tem alguma coisa errada. Eu continuei em oração. Naquela madrugada aconteceu um fato. O pastor Flávio, que é pastor da nossa igreja, ele terminou o culto no domingo, despediu o povo. E ele ficou na torre de oração, orando. Até de madrugada. Quando ele saiu da torre de oração, já era de madrugada, indo para casa,
ele se depara com homens armados. Estava acontecendo um assalto no Banco do Brasil em Arcos. Os homens fizeram ele descer do carro e colocou ele de escudo humano. Entre eles e a polícia. E um dos bandidos, dos assaltantes, disse assim: esse cara é PM, apaga ele agora. Ele é polícia, mata ele agora. Ele tem cara de polícia, mata. Aí o outro falou assim: pode deixar que eu mato. Um dos outros sequestrados disse: olha, não faz nada com esse moço não, eu conheço ele. Ele é pastor. Aí o cara olhou para ele: sei não, fica aí. Então vem para cá, botou ele na frente. Foi uma noite muito interessante, porque naquele domingo o prefeito de Arcos me ligou. Na noite, na véspera: pastor, estou sentindo de ir no culto em Formiga. O prefeito é crente. O delegado de Arcos é da nossa igreja. O comandante da polícia está frequentando aqui. Esse é um encontro dos três aqui naquela noite. As coisas assim que Deus faz. E naquela madrugada ocorre isso. Eles enchem a caminhonete de pessoas, os bandidos, e vão soltá-los próximo à Lagoa da Prata. E uma outra pessoa, quando eles foram soltos, virou para o pastor e disse assim: olha, se você acredita em milagre, porque você é religioso, agradece a Deus, porque tinha um daqueles caras ali, que o tempo todo falava que ia te matar. Foi justamente na madrugada em que eu fui extremamente incomodado por um espírito de morte e me pus em oração. Você está entendendo? Ele fala comigo, porque quando eu soltei, quando eu julguei no grupo, gente, está acontecendo alguma coisa. Ele falou: é comigo, pastor. Ele me mandou as imagens. Onde eu quero chegar com isso? Ele me dizia, ele diz abertamente, ele diz: irmãos, eu estou vivo, porque Deus colocou o pastor Alvim para orar por mim naquela madrugada. E eu falo para vocês, se eu estou aqui hoje, eu tenho plena convicção e certeza, porque Deus colocou tanta gente para orar por mim. Tanta gente, tanta cilada, tanto laço do diabo, tanta situação que eu podia me envolver, que podia acontecer comigo, tanta perseguição. Bom, eles fazem um negócio do Bolsonaro aqui do lado, sai na cidade que eu é que estou promovendo. Vocês viram isso aí? A Igreja Batista. E os irmãozinhos me mandando um WhatsApp: ô pastor, em nome de Jesus, não envolve a igreja com política não. Ô pastor. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. Eu sei que se eu estou em pé, é porque você ora por mim. Não é pela minha grandeza, não é pela minha bravura. Eu estou em pé porque tem gente de joelho por mim. Intercessão é extremamente importante. Intercessão pelas pessoas que estão ao seu redor. Intercessão pelos seus familiares. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Há uma conexão entre oração e salvação. O ponto principal da intercessão pelos perdidos é orar, sabe para quê? Orar para proteger a vida deles, para que eles não morram sem antes terem encontrado com Jesus. Porque também a morte não é o fim. Eu não entendo a cabeça de alguns crentes. Para alguns crentes, morreu, perdeu. Ei, espera aí. Morreu, perdeu? Jesus me diz o seguinte: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte para o servo de Deus não é uma perda, não é uma derrota, é uma promoção. Você está entendendo? É melhor participar de um velório de um servo de Deus do que de um ímpio.
Porque ali você tem convicção e certeza de que ele está nos braços do Senhor. E o outro você não sabe. Perdeu? Morreu, perdeu? Não. Morreu, foi promovido. Morreu, foi glorificado, porque está na glória com o Senhor. Então, o fato da minha intercessão pela pessoa não é por zelar pela morte. Não. É para que ela... Desculpe. Não é para prevenir, ou seja, não permitir que ela morra. Não. É não permitir que ela morra sem Cristo. É que ela encontre com Jesus. O nosso papel é justamente o papel de Abraão. Quando Deus disse, eu vou destruir Sodoma. Eu não suporto mais Gomorra. Eu vou destruir. E Deus desceu. E ele teve com Abraão. E ele disse, Abraão, eu vou acabar com aquela cidade. Eu vou destruir. E Abraão simplesmente entrou em intercessão. Ele disse, Senhor, mas vai destruir o justo, o ímpio, com o justo? Deus disse, longe de mim fazer isso, Abraão. Senhor, se tiver 50 justos ali. Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão disse, Deus, só um minuto. Desceu lá em Sodoma, foi na Campina. Procurou, não achou 50. Senhor, se tiver 40, se tiver 40 eu não destruo. Ele voltou. Senhor, se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 20, eu não destruo. Deus, se houver 10, se tiver 10, Abraão, eu não destruo. Espera, Senhor, só mais um momento. Ele volta em Sodoma e não achou 10. Ele disse, Deus, eu não achei, mas lá está minha família. Lá está meu sobrinho, Ló, sua esposa, suas filhas. E Deus disse, eu vou tirar Ló de lá. Mais tarde, a Bíblia diz que os anjos foram até Sodoma e Gomorra, e a palavra de Deus diz que, capítulo 18 de Gênesis 18, 22 a 33, vai nos contar esse episódio que eu falei, e depois no versículo Gênesis 19, 28, e Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Estava tudo destruído. Mas o que me chama a atenção é o versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Diga comigo, lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Deus não lembrou de Ló. Deus lembrou de quem? De Abraão. E livrou quem? Ló. Lembrou-se de Abraão, porque Abraão estava em intercessão. Quando aquela pessoa, aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu colega de trabalho, quando ele está lá fora e quando as coisas estão para acontecer com ele, Deus se lembra de você e livra ele. Você está entendendo? Deus não lembrou dele, Deus lembrou de você. De você que estava em intercessão. Eu louvo muito a Deus pela torre de oração que existe nessa igreja. Nós temos uma torre de oração que de hora em hora entra pessoas. O tempo todo. O tempo todo. Oração, o dia todo em oração. E em muitos lugares que eu estou, eu sinto a força dessa torre de oração vindo sobre minha vida. Pessoas que estão ali orando e clamando. Deus lembrou de Abraão e tirou Ló da catástrofe. Deus lembrou de você e tirou o seu filho, sua filha, daquele acidente. É isso que Jesus está tentando nos ensinar na parábola da figueira. O que faz a diferença é alguém que esteja em oração por você. Na oração, o intercessor pede mais tempo diante de Deus. E aí, interessante que o intercessor diz assim: deixa eu cavar em redor, deixa eu cavar, deixa eu cavar, deixa eu cavar. Quando a gente começa a orar por determinadas pessoas, Deus começa a cavar. Eu fico imaginando, se a árvore pudesse falar, quando você está cavando em volta dela,
ela gritaria: ai, pegou uma raiz. Ai, você não está vendo as minhas raízes aí não? Está doendo. Quando você começa a orar pelas pessoas, elas começam a sentir dores. Que dores são essas? As coisas começam a se complicar. Mas as coisas começam a piorar. Piorar para melhorar. Esse é o sentido. Esse é o sentido. A terra, às vezes, é dura. Tem pessoas que têm um coração duro. Tem gente que você fala de Jesus para ele e ri na sua cara. Tem gente que você tenta levar o evangelho para ele, ele zomba de você. Então o que Deus faz? Deus permite que ele entre numa situação muito complicada na vida, para ele chegar para você e falar: ô velho, deixa eu te falar, estou falando sério, cara, reza para mim, o negócio está feio. E eu sei que você reza lá na sua igreja, aí você conserta na hora. Eu oro. Quem já teve experiências assim? Tem pessoas que têm que passar por essa situação. Tem pessoas que têm que passar por situações difíceis na vida. Tem que ser cavado mesmo, como uma terra é cavada. Porque o coração está duro, a incredulidade é tanta, o coração está cheio de pedra. E aí, o versículo 8 diz que cavou e colocou esterco. Vocês me permitem usar uma palavra feia aqui? Me permitem? Cavou e colocou merda. Às vezes tem que virar uma merda para a pessoa se converter. Vamos ser sinceros? A grande parte de nós que estamos aqui e que de fato tivemos uma experiência com Deus e de fato nos convertemos ao Senhor, é porque um dia a coisa estava não fala. Não é? Versículo 8, colocou esterco, colocou algo tão ruim para produzir algo bom. Para produzir algo que presta. Deus muitas vezes irá usar situações que as pessoas vão dizer: olha, a minha vida está... Aí você fala: glória a Deus, eu conheço esse esterco aí. Eu conheço esse esterco aí que Deus está permitindo entrar. Eu conheço. Que bom que você está reconhecendo que está um esterco sua vida. Que bom. Porque isso já é sinal. Há momentos que Deus vai cavar em redor da pessoa. E como que Deus cava? Através das nossas orações. Não que eu estou orando para a pessoa ficar mal, não que eu estou orando para a pessoa ficar pior. Não é isso. Eu estou orando para Deus fazer a vontade dEle. E Deus tem seus meios. Um pastor que foi fundador dessa igreja, pastor Almir Guimarães, lá na Rocinha, no Rio, quando alguém desviava e uma mãe vinha falar com ele: ô pastor, ora pelo meu filho, ele está desviado. Pastor Almir tinha uma voz fininha, ele falava assim: ô irmã, pode deixar que eu vou orar. Eu vou orar para Deus colocar uma carreta, uma reta com ele, na rodovia, mas vai passar só um risco na porta dele, pode ficar tranquilo, não vai matar não. Porque aí, a ficha cai. Aí a ficha cai. Aí a pessoa entende: eu preciso do Senhor. Deus me livrou hoje. Deus atuou, Deus operou na minha vida. Irmãos, quando nós começamos a orar pelas pessoas, sabe o que acontece? As coisas pioram. As coisas complicam. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, a coisa estava feia na minha casa, mas depois eu comecei a orar, piorou. Piorou. E quando as pessoas dizem assim: piorou, sabe o que eu falo? Glória a Deus. Pastor, o senhor não está entendendo. Piorou. Eu falei: glória a Deus. Mas o senhor está dando glória a Deus por uma coisa que está piorando? Sim. Porque se está piorando, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Pior é quando a gente ora e nada acontece. Quando o povo de Israel, os hebreus, eles estavam escravizados no Egito,
e que Moisés começou a interceder por eles, eles tinham que fazer tijolos. Os egípcios pegavam as palhas e colocavam as palhas junto com o barro, e eles massavam o barro para fazer tijolos. Quando Moisés disse para Faraó, deixa o meu povo ir, Faraó falou, é assim? A partir de agora, nenhum egípcio vai trazer palha. Além de pisar as palhas, eles vão ter que ir buscar palha, trazer a palha, para depois amassar o barro, para depois fazer os tijolos. O povo falou a Moisés, aí não dá, cara. O troço estava ruim, você entrou, piorou. Mas piorou para libertar. Você está entendendo? É assim que funciona o reino de Deus. Você está vivendo uma situação no seu trabalho, pastor, estou vivendo uma perseguição lá dentro, a coisa está complicada. Ora, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus, vamos... Daí a pouco você vem, pastor, depois que nós começamos a orar, eu acho que eu vou parar de orar, porque eu comecei a orar, piorou. Meu irmão, esse piorar é um piorar para melhorar. O diabo não é um copo que ele está aqui, você vem, tira ele daqui para cá, e esse copo, se ninguém mexer nele, ele vai ficar a vida inteira aqui. Não é assim que Satanás funciona. Satanás é um ser, ele é um ser, ele é um espírito. Ele entra, quando ele vê que ele vai perder, aí, meu irmão, ele dá todas as suas forças para não sair dali. O que diz a Bíblia em Apocalipse 12:12, alegrai-vos, ó céus, e o que nele habitais, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele vai reagir, ele vai contrapor, ele vai fazer de tudo para complicar, para piorar, para você desanimar, para você dizer, olha, foi só eu firmar na igreja, as coisas pioraram. Foi só eu começar a jejuar, as coisas pioraram. Foi só eu começar a orar, as coisas complicaram para a minha vida. É uma ação que está tendo uma reação. Então, se você orou, buscou, e as coisas pioraram, é sinal que vai melhorar. É sinal que Deus já está operando na sua vida. Então não cesse de orar. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare de interceder. Porque a tônica dessa parábola, juntamente com essas tragédias que aconteceram, é justamente isso. Êxodo 5:8. Aumente a carga de trabalho dessa gente, para que se cumpram suas tarefas, e não deem atenção às mentiras. E os feitores e os capatazes foram dizer ao povo, assim diz Faraó, já não lhes darei mais palha, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. Você está entendendo? O diabo entrou no Faraó, e a coisa complicou. Pastor, eu comecei a vir na igreja. Depois que eu comecei a vir na igreja, meu marido bebia, ele passou a beber mais. Dê glória a Deus. É sinal que mais cedo ou mais tarde, se você permanecer fiel e firme em oração, vai parar. Pastor, meu relacionamento conjugal estava péssimo. Depois que eu comecei a orar e jejuar, a coisa complicou mais. Dê glória a Deus. É porque alguma coisa está acontecendo. Está havendo uma reação, está havendo um mover de Deus. Então o que você não pode parar é de interceder. O que você não pode parar é de orar. E lembre-se, a exemplo da academia, não adianta chegar aqui, sentar e sair. Você precisa fazer alguma coisa. Sabe, às vezes, eu não entendo as pessoas. Eu vejo pessoas que estão precisando de oração. Eu vejo pessoas que estão carentes, porque a situação está tão complicada para elas. E eu vejo os visitantes, eles vêm aqui, eles recebem oração, e às vezes eu vejo os crentes passando por dificuldade. Cara, você tem um pastor para orar por você, você não pede oração.
Você não perde oração. Você tem os obreiros aqui se consagrando por você. Você tem obreiros para orar por você. Você não perde oração. É possível ser incrédulo num ambiente de fé. É possível. É possível. Joyce Meyer diz o seguinte: o fato de eu dormir na garagem não me transformará num carro. Eu gosto muito dessa frase dela. O fato de eu dormir na garagem não me transformará em um carro. Você entendeu? Entendeu? O fato de dizer que tem uma Bíblia, o fato de dizer que vem à igreja, se você não se entrega, não vai resolver nada na sua vida. Se no momento que eu vou orar por você, você está pensando quanto ficou Atlético e Cruzeiro, quanto ficou não sei quem, o pastor está demorando, eu estou doido para ver o Fantástico. Cara, você já perdeu, já era. Já perdeu. Porque o culto já terminou para você antes dele terminar aqui. Então Deus disse, pronto, pode ir. Fé é agarrar até o último minuto, crendo que Deus vai fazer na sua vida. Fé é interceder pelas pessoas que você conhece e por aquelas pessoas que necessitam de intercessão até o último momento. Você não pode parar de orar. Você não pode deixar de orar. Você não pode desistir. Não desista. Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. Não desista. Não desista. Oração é guerra. Oração é batalha. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, ossos espirituais da maldade. Este mundo tenebroso. Não é contra a carne e sangue que a gente luta, não é. É contra demônios. Então é na oração que você não pode parar, você não pode desistir, você tem que perseverar. E você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Você vai ver as coisas descortinar diante dos seus olhos. Você vai ver portas fechadas se abrirem. E você vai ver portas abertas se fecharem. Ouça isso. Você verá portas abertas se fechando. Porque aquilo não era para você. Deus tem algo diferente para você. Quando a gente ora, a gente coloca a vida nas mãos de Deus. E quando a gente coloca a vida nas mãos de Deus, vai fazer o que é melhor. Na ótica dele, não na nossa. Eu termino por aqui. Eu quero orar por você. É possível que você tenha uma causa. É possível que você tenha uma razão. É possível que você tenha uma figueira que não está produzindo fruto. E Deus te trouxe aqui por causa dela. No domingo passado nós distribuímos uns marca-páginas, eu não sei se hoje está sendo distribuído, é possível que nos aparadores tenham. Esse marca-página é para você escrever o nome das pessoas ali atrás. Essas pessoas são as figueiras, que nós vamos orar por elas agora. Vamos nos colocar em pé? Oração é um exercício. Oração não é uma coisa simples. Oração é um exercício. Se oração não fosse um exercício, seria a coisa mais fácil do mundo. Mas as pessoas não conseguem orar, porque realmente é um exercício. E nós vamos fazer esse exercício agora. Você vai fechar os seus olhos por um momento. E você vai encurvar a sua cabeça para baixo. Colocar a sua cabeça para baixo. Obviamente, encurvar é para baixo. Nesse momento agora, você vai pensar em algumas pessoas que você ama, ou que você nem ama, que te odeia. Ou gente que você nem conhece a fundo, mas disse, olha, ore por mim.
Você vai colocar essas pessoas na sua mente. Eu preciso que você traga essas pessoas na sua mente. Eu preciso que você veja essas pessoas. Eu preciso que você veja a roupa que elas estão usando. Não é que você vai adivinhar a roupa que ela está usando lá agora. Mas você vai imaginar essa pessoa com uma roupa, com uma cor. Tente se lembrar do tom de voz dessa pessoa. Ouça a voz dessa pessoa. Tente ouvir a voz dela. É uma voz mais fina? É uma voz mais grossa? É uma voz mais baixa? Ou é uma voz mais alta? Tente ver. Tente ouvir. E tente entender os sentimentos dessa pessoa agora. Essa pessoa está sofrendo. Essa pessoa está passando por uma situação difícil. Como é que ela está se sentindo? Compaixão é sentir a dor do outro. Então, se compadeça dessa pessoa agora. Tente sentir a dor dela agora. Tente entender o sofrimento dela agora. Tente entender. Tente compreender isso agora. Agora nós vamos orar por ela. Eu preciso de você. Porque eu vou orar por você. E você vai orar por essa pessoa. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Nós vamos